Hoje, a gente vai mergulhar num texto bem antigo, lá de Levítico capítulo 3. E olha, pode até parecer algo de outro mundo, mas a ideia por trás dele é surpreendente. Vamos ver que a adoração, naquela época, não era só sobre sacrifício não, hein? Era, na verdade, sobre comunhão, sobre paz. Pensa numa refeição, sabe? Uma refeição compartilhada com o divino. Será que um ritual tão antigo pode ser uma receita para a paz nos dias de hoje? A gente vai explorar justamente o significado profundo por trás do que era chamado de oferta de paz. E o que vamos descobrir é que os temas centrais ali, celebração, relacionamento, não são só relevantes, são na verdade super necessários. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essa oferta era tão diferente das outras. Depois, vamos dar uma olhada no ritual em si, como ele acontecia. Aí a gente entra nas porções sagradas e o que elas significavam. Em seguida, fazemos uma ponte para um novo sentido e, por fim, tiramos algumas lições sobre comunhão que valem até hoje. Beleza, vamos começar. Para a gente conseguir entender de verdade a oferta de paz, não dá para pensar só no que a palavra paz significa para a gente hoje. Precisamos voltar no tempo e sacar o que ela queria dizer no seu contexto original. E a palavra-chave aqui é shalom, em hebraico. Shalom é muito mais do que só ausência de conflito, sabe? É um estado de plenitude, de bem-estar, de harmonia total, com Deus, com as outras pessoas e até com a criação. Então a oferta de paz era, na prática, a materialização desse desejo. Era um jeito de restaurar e celebrar essa harmonia completa. E olha só que interessante essa comparação. Diferente do holocausto, onde o animal inteiro era queimado, aqui na oferta de paz a coisa era outra. Isso mostra o propósito único dela. Não era algo que era só dado para Deus, era algo compartilhado com Deus. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Então, a gente precisa tirar da cabeça aquela imagem de um ritual todo sombrio e pesado. Pensa mais como uma refeição sagrada, uma festa mesmo. Era usada para celebrar uma bênção, para selar um pacto importante ou simplesmente para curtir a presença de Deus junto com a comunidade. Era um ato de pura alegria. Tá, mas e na prática, como é que funcionava essa refeição compartilhada? O ritual tinha muitos detalhes, sim, mas a estrutura era bem clara e sempre a mesma. Cada um desses passos era super intencional. Desde impor as mãos na cabeça do animal, que era um jeito de dizer esse sacrifício me representa, até a hora do sacrifício em si. Isso tudo reforçava uma ideia central. A adoração não era para ser algo passivo, de longe. Exigia envolvimento pessoal, de corpo e alma, e tinha que ser feito com muito cuidado. E o texto entra nos detalhes que, para a gente hoje, são até curiosos. Por exemplo, ele fala especificamente da cauda do animal. Pode parecer estranho, né? Mas naquela cultura, no Antigo Oriente Próximo, a cauda de certos animais era uma parte muito valorizada, uma iguaria. Oferecer isso era um sinal de imensa honra. E aí, quando a gente descobre que essa parte do animal podia chegar a pesar até 20 quilos, a gente entende a dimensão do que estava sendo oferecido. Isso ilustra de um jeito incrível aquele princípio de dar a Deus o que se tem de melhor, do mais valioso. Era um ato de devoção genuína. Bom, e o ritual também deixava bem claro que duas partes do animal eram sagradas, proibidas para o consumo das pessoas: a gordura e o sangue. A gordura era considerada a melhor parte, sabe? A mais rica, a mais saborosa. Era o símbolo da abundância, da prosperidade. Então, quando essa parte era reservada só para Deus, era como se a pessoa estivesse dizendo: olha, o melhor de tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Era, de fato, a porção escolhida, exclusiva dele. E o texto não deixa margem para dúvida, ele é direto. Toda gordura será do Senhor. Ponto. Isso criava uma fronteira sagrada, um lembrete físico e constante de que certas coisas pertencem unicamente a Deus. A mesma lógica valia para o sangue. Ele era visto como o símbolo da própria vida. E se a vida é um presente do Criador, então o sangue que a representa pertencia somente a ele. Essa ideia era tão, mas tão fundamental que ela foi reafirmada até mesmo para a igreja lá no comecinho, já no Novo Testamento. Então, o ponto central é esse, né? Ao separar essas duas porções, a gordura e o sangue, o ritual ensinava uma reverência constante. Era um lembrete muito concreto de que Deus é a fonte de tudo, tanto da bênção e da abundância, simbolizada pela gordura, quanto da própria vida, simbolizada pelo sangue. E agora a gente faz uma ponte, porque para a fé cristã, esse ritual antigo de buscar a paz ganha um significado totalmente novo e ainda mais profundo.
O Novo Testamento resgata essa imagem da oferta de paz e a aplica diretamente a Jesus. Ele passa a ser visto como a oferta definitiva, o sacrifício que não só busca, mas que alcança de uma vez por todas a reconciliação perfeita e duradoura com Deus. E essa conexão é muito poderosa porque ela transforma o nosso entendimento. Aquele antigo ritual de uma refeição com Deus agora encontra um paralelo na prática cristã da ceia do Senhor, da comunhão. Vira uma refeição que celebra uma nova aliança, um novo shalom que foi estabelecido através de Cristo. Ok, então no fim das contas, por que um capítulo tão antigo como esse ainda importa hoje? Porque ele traz lições muito importantes sobre o que significa ter uma fé viva, uma fé vibrante. Resumindo, a oferta de paz ensina que a fé não é só sobre cumprir um dever, uma obrigação fria. É sobre relacionamento, é sobre celebrar as coisas boas da vida em comunidade, sobre participar de verdade na adoração e sobre viver com um senso profundo de gratidão e de reverência pela vida. E no final, Levítico 3, esse capítulo lá do passado, acaba nos fazendo um desafio hoje. Ele nos convida a olhar para além dos rituais e a nos perguntar: como é que estamos cultivando ativamente o shalom, essa paz completa, essa plenitude nas nossas vidas, com Deus e, o que é fundamental, uns com os outros?